Olá, tudo bem com vocês? Vamos para mais um videozinho pequenininho, uma mini aula sobre algum conteúdo de sociologia? Vamos para o início da história. Em que momento que a sociologia surgiu? Na verdade, não é sociologia, é ciências sociais, né? Em que momento que isso ocorreu? As ciências sociais surgiram na Europa na transição entre o término do sistema feudal e início do sistema capitalista. Nesse momento, muitas modificações ocorreram, né? A gente tinha um sistema que era de economia de subsistência, uma sociedade estratificada por estamentos. O que é isso? Uma sociedade dividida em estamentos, né? A igreja e o Estado se confundiam numa única questão. Então a igreja, que é algo do campo do privado, do particular, né? Hoje a gente entende assim, era misturado com o que é público, que é o Estado. E esse Estado que eu estou falando é Estado, letra maiúscula, Estado-nação. Então, isso tudo termina e inicia-se o que a gente tem hoje, que é o capitalismo. Então, a sociologia, ela surge no início do sistema capitalista, nessa transição do capitalismo entre feudalismo e capitalismo, tá? E o que ocorre? Os pensadores dessa época vão tentar entender a sociedade, a grande transformação que aquela sociedade europeia, em princípio, estava sofrendo, e eles vão tentar construir esse olhar científico sobre a sociedade, por isso ciências sociais, tá? Bom, até então a sociedade ela era pensada pelos filósofos, né? Mas não de uma maneira como ciência, né? Tentando qual a diferença entre você pensar e pensar científico? É que você tem que ter uma metodologia, você tem que criar uma metodologia e você tem que conseguir o quê? Provar o que você está tentando compreender, né? Então, quais foram os principais pensadores, que a gente chama de os pais da sociologia, sociologia no sentido senso comum das ciências sociais? Emile Durkheim, Max Weber, Karl Marx. Cada um desses três elaborou uma teoria sociológica, tá? Uma maneira de observar essa grande transformação que estava ocorrendo. Só que por que eles são considerados pais da sociologia clássicos? Porque até hoje a teoria deles serve de base para o pensamento sociológico todo, certo? Agora olha que interessante, o pensamento dos três é completamente diferente. O que é interessante a gente observar em relação a isso? A gente tem que observar a lógica do raciocínio, tá? Mas não existe assim um pensamento correto. Na verdade, quando a gente estuda humanas, estuda sociologia, eu vou mostrar para vocês, os professores de sociologia vão mostrar para vocês o pensamento amplo que existe sobre várias questões da sociedade, e você vai criar a sua visão, a sua composição de análise sociológica. Para você poder criar a sua, você tem que conhecer todos. E para conhecer todos, a gente tem que se despir de preconceitos, né? Então, quando você vai estudar Weber, você tem que tentar entender a lógica de pensamento de Weber. Você vai estudar Marx, tem que tentar entender a lógica de pensamento de Marx. Se você já parte para estudar qualquer um desses pensadores, ou Durkheim, e você já vai, ele está errado, ele está certo, isso aqui é um absurdo, você já não está estudando, você já está partindo. Quando a gente tem um pré-conceito, um conceito antes do conhecimento, a gente já vai fechado para tentar entender esse conhecimento que na verdade a gente não está tentando entender. Então, qual é a ideia aqui? Eu vou fazer vários vídeos sobre Marx, vários vídeos sobre Weber, vários vídeos sobre Durkheim. Quando eu estiver falando sobre Durkheim, para mim o que me interessa é o pensamento de Durkheim. Quando eu estiver falando sobre Weber, me interessa Weber. Quando eu estiver falando sobre Marx, me interessa Marx. Eu não vou fazer juízo de valor aqui do que é correto, do que é errado, até porque a gente já viu em um outro vídeo que certo e errado é uma composição cultural, certo? Ou errado? Não sei. Tô brincando aqui. Mas o que eu quero falar é o seguinte. Esses três pensadores são os pais da sociologia. E eles possuem teorias sociológicas completamente diferentes. E
e são todas igualmente importantes, tá? E eles vão aparecer, essas teorias vão aparecer em vários outros debates e estudos de sociólogos contemporâneos, tá? De sociólogos que vieram depois, beleza? É importante ficar claro aqui que os três são extremamente importantes. Não existe um mais importante que o outro. Você pode, conforme você vai estudando, se identificar mais com um raciocínio de um, mais com uma linha de pensamento do outro. Mas o ideal é você estar sempre aberto, porque em momentos você pode, dependendo de um assunto, concordar com o autor, dependendo de uma outra questão, um outro assunto, concordar com outro, se você tiver essa visão aberta para o conhecimento, tá bom? Então, voltando aqui só para fechar o momento do histórico do surgimento das ciências sociais, as ciências sociais surgem tentando entender um momento crítico. O que é um momento crítico? Um momento de grande transformação. Fim do sistema feudal e início do sistema capitalista. O sistema capitalista trouxe uma outra relação de trabalho, porque surgiram mais indústrias, surgiram as classes sociais. Quando a gente fala de classe social, a gente está falando de capitalismo, certo? O que é uma estratificação, que é um outro vídeo que eu vou fazer? É a divisão da sociedade em grupos. Em vários momentos históricos, isso tem nomes diferentes, que a gente chama nomenclaturas diferentes. Quando a gente fala de classe social, a gente está falando de capitalismo. Então, Karl Marx foi um grande crítico do sistema capitalista. Ele tentou compreender como que esse sistema ele é desigual em relação a essas classes que compõem esse sistema. Mas se a gente for analisar Weber, ele não faz nenhum tipo de análise como essa do Marx. Ele vai tentar entender os indivíduos, o que leva, o que dá significado às ações dos indivíduos, às ações individuais, para entender o todo. E Durkheim, nada a ver com Weber, nada a ver com Marx. Durkheim vai tentar entender a sociedade como um todo, a estrutura social. Isso tudo só para você ter uma noção do que eu estava falando, mas eu vou compor aqui um videozinho sobre Durkheim, um videozinho sobre Weber, um videozinho sobre Marx. Lembrei de uma coisa aqui para falar com vocês, só me desculpar porque eu moro numa rua muito barulhenta, então às vezes vai ter aqui barulho de os mais variados possíveis que ocorrem na rua, tá? O importante é fixar aqui no conteúdo. Então, o que acontece? Em que momento histórico as ciências sociais surgiram? Isso geralmente é uma questão de sociologia. Momento de grande transformação da Europa. Por isso que os principais pensadores, principais no sentido de clássicos, os pais, os que iniciaram esse pensamento, são europeus, ok? Mas óbvio que a gente tem sociólogos em todos os cantos do mundo. Eu tô falando lá do iniciozinho, tá? E por que eu tô falando de ciências sociais? Porque ciências sociais é muito mais abrangente que sociologia, tá? Ciências sociais é o conjunto dos conhecimentos, das áreas de conhecimento de antropologia, sociologia, que é o mais conhecido, e ciência política, tá? Então, antropologia a gente vai tentar entender culturas, e esse conceito de cultura é um conceito que ainda não fiz um videozinho sobre ele, mas eu vou fazer, extremamente importante. Então, naquela época, os antropólogos, no surgimento das ciências sociais, vão tentar entender as outras sociedades diferentes da sociedade europeia, as outras culturas, tá? Ciência política vai tratar das relações de poder institucionais e não institucionais a posteriori, mais para frente, mas lá no iniciozinho, as institucionais, tá? As teorias políticas. E a sociologia, num primeiro momento, ela vai tentar entender as relações de trabalho, as relações do cotidiano em sociedade, tá bom? Tudo que eu falo aqui, que eu falo muito, você já deve ter percebido, e aí eu coloco muitas informações, eu vou colocar em vídeos em que eu não vou aparecer, vai aparecer só uma telinha, que é o slide que eu vou compor para você poder anotar. E sempre que tiver dúvida, dá uma olhada, tá bom? Vou terminar aqui para não ficar um vídeo muito grande e até o próximo vídeo, tá bom? Abraço!